Sejam muito bem-vindos ao canal Ler HQs. Hoje trago para vocês a continuação de Immortal Hulk, capítulo 11. Para quem ainda não é inscrito, já se inscreve aqui e deixe seu like para ajudar o canal. Se ainda não viu os capítulos anteriores, o link está na descrição aqui embaixo da playlist dessa história. E sem mais demoras, vamos para o vídeo de hoje. O que é o inferno? Existem lugares nesse universo feito de rochas vermelhas e chamas, povoadas com bodes chifrudos e serpentes peçonhentas, feitas para a tormenta das almas. Mas esses lugares não são o inferno, são apenas lugares. O inferno não é um lugar, o inferno é a ausência de Deus. Não como no ateísmo, algo não pode estar ausente se nunca esteve lá. Para estar realmente ausente, Deus deve alguma vez ter estado presente. Deus talvez tenha uma face para virá-la a você. Mas existe alguma outra face que olha para você quando Deus se vira? Teria Deus uma sombra? Teria Deus um Hulk? Agora vemos Hulk caminhando sobre uns destroços e Jack o acompanha enquanto ele fala: "Como eu posso ser o que você é?" E ela surpresa fala: "O quê?" Então ele a responde: "Te deixei me fazer uma pergunta. Essa foi a pergunta." Então ela fala: "Sério? Você quer falar sobre isso agora? Acabei de ver um homem morrendo. Não estou exatamente em boas condições de raciocínio." E Hulk a responde: "É quando a verdade vem à tona. Você não é a primeira que fica obcecada porque eu quebrei a sua casa. Isso acontece. Nem é a primeira a querer subir em alguma máquina gama. As pessoas me veem e se perguntam como seria ser eu." Então ela fala: "Ah é? Olha, eu nem posso imaginar como isso deve ser. Como deve ser sentir essa raiva, ser capaz de sentir essa raiva, ter permissão de sentir essa raiva." Então eles caminham enquanto ela fala: "Você esmaga cidades, você arruína vidas, você já matou pessoas, não muitas, mas matou. E 6 meses depois, você tá nos Vingadores outra vez, tudo é perdoado." Então Hulk a responde: "Você sabe que eu fui atirado no espaço, né?" E ela fala: "Sim, você foi atirado no espaço, ao invés de atirar." Então ele apenas fala: E ela continua: "Você quebrou um município e o Doutor Estranho procurou por uma casa de retiro para você. O Homem de Ferro procurou por um planeta paradisíaco para te colocar. Sua fúria é tolerada e até mesmo respeitada. A minha é ignorada. E se eu tiver sorte, nós vivemos em um mundo de homens brancos e estudados, homens como Bruce Banner, que se divertem e gritam e se aborrecem e esmagam coisas. E o mundo se dobra ao meio para entendê-los, para premiá-los." Então o Hulk olha para ela e ela continua: "Então, sim, eu acho que quero saber. Como eu pego o meu pedaço dessa torta, Hulk? Como eu posso ser o que você é?" Então o Hulk fala: "Isso é bom, gosto disso." Ela se aborrece e sai caminhando e falando: "Sim, claro que gosta." Deu uma boa risada da humana fraca. E Hulk fala: "Não, não assim." E ele continua falando: "Como você fala sobre a raiva, como se fosse uma coisa que tem que ser liberada, como se ela fosse útil, como se resolvesse as coisas. Você não segura ela, não dá outro nome, não finge que não é você. Você não se envergonha dela. Disso que eu gosto. Mas se puder subir numa máquina gama, você subiria, né?" Então ela fala: "Claro, quem não subiria?" Então alguém fala: "Como é, doutor? Ser o Hulk?" E eles viram surpresos. E ao se virarem, eles veem um homem em estado de decomposição, sem os olhos e segurando uma gaita. Era alguém familiar, alguém que Hulk conhecia muito bem. E ele fala: "Aposto que é uma droga." Então Hulk surpreso fala: "Rick Jones?" Então novamente somos levados às perguntas da narração. O que é a ira de Deus? Nos disseram que são as enchentes ou as tempestades. Homens insurgentes disseram que esses são atos de Deus, dos quais nós somos desprotegidos.
Mas esse é o lado irracional falando. O lado racional, a ciência diz que isso é sobretudo nossa culpa. Nós envenenamos o ar, nós poluímos o mar e o lotamos com plástico. Nossa decisão de lutar uns com os outros é mais vital do que a de salvar uns aos outros. Nós tínhamos um mundo milagroso e nós o quebramos na esperança que Deus nos dará outro. Não funciona desse jeito. Então, o que é a ira de Deus? A face de Deus se virando? Nos deixando sozinho com o que fizemos. Aqui vemos o homem absorvente ainda se lamentando, e ele fala: me desculpem, eu fiz isso, deixei isso acontecer, orgulho estúpido, eu deixei ele entrar. Então alguém estende a mão e fala: acredite em mim, o mal sempre esteve lá. E o homem absorvente fala: quem? Se erguendo com a ajuda do mesmo. Então ele fala: Eugene Judd, codinome Puck. Algumas vezes vem de Shakespeare, outras vem de algum jogador de hóquei. E você? Você eu reconheço. Crusher Creel, né? O homem absorvente. Você se torna aquilo que toca. Tenho certeza que você usa isso assim. Então Puck continua falando. Magia também é um presente de Deus. Não acredite em regras científicas. Vindo onde ele é mais forte, manipulando e persuadindo as mentes pelo caminho. E o homem absorvente fala: ele? Então Puck o responde: claro, ele, o diabo. E o homem absorvente fica surpreso. Enquanto Puck fala: hã? Bem, eu já conheci um diabo, que era divertido, mas acho que esse é literalmente ele, o ápice da minha carreira. Então o homem absorvente fala: como? Como você me achou? E Puck fala: eu segui as pistas certas, os campos de força. Você é um homem importante nesse jogo, Sr. Creel. Você é a chave. Você é o homem que abriu a porta. Você vai ajudar a fechá-la. Me siga. E o homem absorvente fala: espere um minuto. Como você sabe disso tudo? Falando sobre o diabo, sobre as chaves de portas. Como você sabe sobre isso? Quem é você? Então Puck fala: quando eu tinha 8 anos, eu cacei meu primeiro urso, um grande urso pardo. Isso foi em 1922, em Yukon, e ele nos manteve durante um frio inverno. Na Espanha, lutei contra touros e fascistas, e deixei os touros viverem. No Nepal, eu cacei o tigre-deus e matei todo o medo que tinha em mim. Lutei com as rainhas dos sonhos e com o mestre secreto do mundo. Eu lutei com demônios no inferno e roubei seus tronos, e esses tronos não me prenderam. E tudo isso se voltar para uma coisa. Eu tinha 8 anos, muita carne de urso e aventuras, e fiz um juramento, Sr. Creel. Eu jurei que viveria uma vida interessante. Acho que fiz isso bem até agora, não? Isso responde à pergunta, não é? Novamente somos levados às perguntas da narração. Podemos falar sobre a ira de Deus. Porém, teria Deus um Hulk? Hulk. Uma coisa grande, desajeitada. Uma palavra saída do vocabulário de um soldado assustado para nomear o indescritível. A primeira definição é a de um navio enferrujado, enorme e forte, mas desviscerado, vazio de tesouros. Uma casca. Existe um conceito na Kabbalah, chamado de Árvore da Vida, um mapa de 10 esferas de emanações, que descreve a criação e o caminho espiritual da humanidade. Mas a árvore tem um lado oposto, um lado sombrio, que é conhecido como Qliphoth. Qliphoth, que significa cascas. Agora voltamos ao Hulk, se deparando com a casca de Rick Jones. E ele fala: nossa, doutor, você está horrível. Então Jack fala: eu achei que Rick Jones estava morto. Então Rick fala: o que aconteceu? E Hulk responde Jack: e está. Então Jack, assustada, fala: seus olhos, eles são buracos vazios ou... Então Hulk, apontando seu dedo para o olho de Rick, fala:
Estão vazios com certeza. E Rick fala: o que você vai fazer, doutor? Então Hulk coloca o dedo dentro do olho do cadáver e fala: ele é oco por dentro. Só uma pele, repetindo velhos padrões. E ao tirar o dedo de dentro do olho, sai uma gosma e Hulk termina falando: uma casca. Então Jack se vira assustada e alguém fala: minha pequena, não olhe. E ela responde: meu Deus. E o cadáver fala: não olhe nos olhos dele. E Jack fala: não, meu Deus, não. Então Hulk pergunta: deixa eu adivinhar, o falecido Sr. McGee? Enquanto Jack fala: pai, por favor, nós temos que te tirar daqui. E o senhor fala: eu sei, aqui não é tão bom quanto o nosso antigo bairro, mas é tudo o que nós temos, desde o que aconteceu. E Jack fala: pai, por favor. Então Hulk segura seu ombro falando: deixe-o. E Jack fala: não, me larga. Este é o meu pai, eu não posso. E Hulk a responde: não é ele. Pelo menos não a parte que vale. Nós temos... Jack o interrompe falando: como você sabe? O que você sabe sobre isso? Ele morreu pelo estresse. Sabe como é isso? Tentando pôr nossas vidas de volta ao normal. Ele levou a si mesmo para a morte. O que você sabe sobre isso? Quem se importa tanto assim com você? Enquanto suas lágrimas jorram dos seus olhos. E Hulk aponta para alguém falando: bem, tem aquele cara ali. E vemos que é o General Ross, que fala: maricas, não tem culhões. E Hulk fala: Thunderbolt Ross, o sogro do Banner, ele se importa. Talvez não como você quis dizer, mas... E Hulk surpreso fala: mas isso não pode estar certo. Ele não está morto, tá? Enquanto o general fala: forças poderosas, uma bomba. Então o general começa a se transformar monstruosamente em Hulk vermelho enquanto fala: uma bomba. E Jack assustada fala: Deus. Enquanto o Hulk fala: isso é o quanto ele se importa, o suficiente para ter certeza que me mataria. Eu daria um passo para trás se fosse você. E o monstro fala: aí está ele. E o Hulk vermelho dá um soco em Hulk falando: o demoníaco Hulk. Então ele dá outro soco e Hulk segura sua mão e fala: belo soco para um homem oco, afinal, é o que você sempre foi, não é? Então Hulk vermelho fala: você não vai escapar de novo. E dá outro soco no rosto de Hulk. Então Jack, desesperada, pede ajuda a Rick Jones falando: Jones, você era um Hulk também, pode se transformar? Talvez parar isso antes que fique pior ainda. O Hulk precisa da sua ajuda. E Rick fala: não, ele não precisa, moça. Ele só precisa de um pouco de paz e sossego, só isso. Enquanto o Hulk fala: então o que aconteceu, Ross? Você morreu e ficou preso no tempo? Acha que isso te libertou? Você não conseguiria ser um pai para o Banner e não conseguiria deixar ele ser também? E furando o olho do Hulk vermelho, ele continua falando: não conseguiria nos deixar em paz? Você tá morto agora? Bom, vou te matar 2 vezes. Te matar. Enquanto dá outra estocada com o outro dedo no olho do Hulk vermelho e rasga sua cara ao meio. Enquanto o Hulk vermelho fala: bunda mole. Hulk fica furioso e parte o Hulk vermelho ao meio falando: te matar. Enquanto Jack grita: Hulk, pare, já acabou. Você já acabou com ele, Hulk. E Hulk não para, continua rasgando ele. Enquanto Rick fala: ele parece mais violento, mais cruel, mais perigoso. E Hulk continua batendo no cadáver e falando: Hulk mata. E continua gritando: Hulk mata tudo. Agora a narração nos fala: na Kabbalah, o ponto mais alto na árvore da vida é chamado de Keter, a coroa, posta sobre todas as coisas. É a compaixão além da compreensão, a unidade do universo. Mas do lado oposto está Thaumiel, onde essa grande unidade se divide em forças conflitantes, cada uma existindo à custa da outra, se recusando a serem uma. Não sou um estudioso, mas se o Kilopop é um reflexo, então possivelmente essa esfera sombria é o ponto mais baixo sob tudo.
um inferno abaixo de todos os outros. Alguns podem dizer que tal reino tem um único representante demoníaco, um único ditador, Satã, o adversário, aquele cujo orgulho espiritual o levou à queda. Mas esse é um lugar sem unidade. Aqui vemos a figura do pai de Bruce, e ele fala: "Ali, está vendo? É como eu sempre disse, ele é um monstro. Acredite em mim, filho." Então vemos Bruce preso em uma explosão de radiação gama, enquanto seu pai fala: "Você está melhor sem ele. Continua." Então galera, o que acharam desse capítulo da HQ? Comentem aqui embaixo o que estão achando da história. Curtam e compartilhem para ajudar a trazer mais episódios. E até o próximo vídeo. Valeu!